Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui. Hoje nós temos uma tag. Faz tempo que eu não faço tag aqui, né, pro canal. Bora conversar então, indicar alguns livros, falar deles? A tag que eu vou responder hoje se chama Sentimentos e eu vi lá no canal da Lívia e da Carolina, o Página 99. São 9 categorias e para cada uma delas eu vou relacionar um livro a um sentimento. A primeira categoria é tristeza, um livro que você leu e fez você chorar muito. Não tem como deixar de ser, eu tô pegando aqui do lado a pilhazinha, A Casa dos Espíritos, gente, porque esse livro aqui, quando eu li, eu até vloguei, eu fiz um vlog de leitura e eu fui pega desprevenida porque eu liguei a câmera pra gravar, né, pra meio que registrar esse momento final da leitura de um livro que eu estava gostando tanto e eu não pensei que eu fosse chorar daquele jeito. Então, sim, se você quiser assistir esse vlog, eu gosto muito desse vlog, um dos que eu mais gosto de ter gravado. Eu vou deixar também aqui no cardzinho para vocês assistirem. Mas A Casa dos Espíritos vai acompanhar gerações de uma mesma família. Ele é um livro da literatura latino-americana. Nós temos aqui muitos pontos de contato entre a cultura nossa, brasileira, e a de outros países também. Nós estamos falando de literatura chilena. Isabel Allende é uma escritora, né, de nacionalidade chilena, mas é incrível como esse livro é muito aplicável a várias culturas aqui da América Latina. E isso me fez pensar muito politicamente. Eu acho que todo livro que lemos nós podemos ter esse olhar por um viés político, mas esse daqui foi o que mais me bateu forte assim nesse sentido. Então, há esse componente político muito forte, muito explícito e muito impactante no livro, seguindo essas gerações e focando sobretudo nas personagens mulheres aqui dessa família. É um livro que também contém um realismo mágico. É uma característica muito bonita. Eu acho que aqui, como foi muito bem escrito, só meio que tornou o livro ainda mais belo para mim. A segunda categoria é frustração, um livro que você criou expectativas, mas não foram correspondidas. Eu vou separar esse livro. Eu tentei colocar alguns livros não tão recentes assim aqui no canal e na minha vida de leitora. E esse livro, 20.000 Léguas Submarinas, do Jules Verne, eu li já tem uns anos. Tem resenha para ele, mas de uma Mel muito jovem. Então, se vocês quiserem fuçar nos vídeos do Literatura, sintam-se à vontade, mas eu avisei. E para quem não sabe, o primeiro livro resenhado aqui no canal foi Volta ao Mundo em 80 Dias, desse mesmo escritor. E eu estava bem empolgada para ler esse livro, mas do contrário, né, do que aconteceu com o Volta ao Mundo em 80 Dias, que me fez, assim que eu fechei a última página, ligar a câmera, ter essa vontade de ligar a câmera para conversar com outros leitores sobre o livro. Esse livro aqui foi um pouco que o oposto, porque ele tem tantas descrições de biologia, de animais, e descrições mesmo com um viés biológico, né, com, sei lá, latim no meio, sabe, essas coisas, que isso meio que me puxava toda vez, assim, que eu empolgava com a história, com o enredo, eu ficava travada nas descrições e em partes, assim, que eu achei, eu vou talvez cometer uma heresia, mais desnecessárias pro andamento do livro. É porque é muito carregado disso, não é uma coisa assim, aqui e ali apenas, não, é a todo momento e páginas disso. Então, realmente foi um livro que me frustrou por conta disso, mas ele é interessante e vai retratar aí uma viagem, né, submarina. Por si só isso é uma coisa, uma premissa, traz uma premissa bem interessante pra gente, porque tem uma vida marinha aí muito exótica, até mesmo para nós do século XXI, já que esse livro aqui não é, né, tão recente, pelo contrário. Então, é um livro bacana, mas tem os poréns, e esses poréns me frustraram. Categoria 3, humor, um livro que te deixou engargalhadas, assim, gargalhando. E eu pedi ajuda pro meu companheiro, porque é difícil eu ler algum livro feliz,
que me provoque o riso. Aí eu pedi a ajuda dele de, tipo, você lembra de eu ter dado risada com algum livro? E ele lembra de que eu estava lendo esse livro aqui com ele em um café e que eu tava rindo, eu estava, sabe, muito de bem com a vida durante essa leitura, que é o Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, o mais recente de John Green. É um livro de não ficção, vejam bem, né? É difícil eu ler ficção que seja feliz, vejam bem, chegamos a essa conclusão, não é mesmo? Aqui o John Green vai pegar algumas coisas para classificá-las, falar sobre elas, e ele é muito criativo, então ele vai falar sobre internet, sobre ursinhos de pelúcia, sobre várias coisas, até mesmo sentimentos, coisas não necessariamente materiais. E aí que ele é, como eu disse, tão criativo que ele vai para uns lugares assim, com o mesmo tema, totalmente inesperados. E eu acho que são essas surpresas de sua narrativa, porque nós estamos falando de não ficção, né? Mas de sua narrativa, de seu texto, que me provocaram muitas vezes esse riso, porque ou eu fiquei desconcertada, ou realmente não era aquilo que eu esperava, mas num bom sentido, claro, né? Porque eu tô rindo. Enfim, super indico, também tem vídeo aqui no canal sobre ele. Aí esse daqui eu não tive como fugir do livro, porque ele tá muito recente, então eu só fiquei pensando nele enquanto eu lia essa quarta categoria, que é compaixão, um personagem que você sofreu junto com ele durante a história. E se vocês estiverem ouvindo uns barulhinhos de fundo, é porque o meu gato tá comendo aqui do lado, tá? E como tem do outro lado uma obra que vai recomeçar, eu estou gravando, não são nem 8 horas da manhã, eu preciso continuar essa gravação, senão eles vão começar a batucar e aí eu não consigo gravar. Mas enfim, voltando aqui, Compaixão. Margarida, de Margarida Larroque, A Ilha dos Demônios. Esse livro aqui da nossa literatura, vejam bem, literatura nacional do século passado, é da Diná Silveira de Queiroz, uma grande escritora e que hoje, ainda bem, está sendo resgatada, mas sobre a qual eu não vejo mais, assim, eu não vejo mais, como se eu tivesse vivido na época dela, né? Mas eu não vejo as pessoas lendo muito Diná, falando muito sobre ela, assim, né? Claro que tem. E ainda bem que tem, é isso que eu estou falando. Estão resgatando. E esse é um trabalho muito belo, muito bonito, assim, muito importante pra gente, que, né, a editora Instante está fazendo também, não somente ela, mas temos aí pesquisadores da obra da Diná. Enfim, nós estamos aqui com uma protagonista que, por mais que não seja aquela maravilhosa, perfeita, ainda bem, ela traz pra gente esse componente da compaixão, porque é uma mulher sofrendo por ser mulher. E olha que ela tem muitos privilégios. Mas ela vai sofrer naufrágio, ela estará mesmo nessa posição muito mais frágil do que o normal, porque ela se coloca em uma posição de aventureira. Para uma época, gente, e aqui nós estamos no contexto das navegações, certo? Século XVI, para uma época que isso para a mulher era impensável. Então ela sofre demais e eu não tive como deixar de sentir essa compaixão por ela. E eles começaram a batucar. Aí vem uma categoria para a qual eu não tenho muito bem uma resposta. Eu acho que ainda bem. Que é Raiva, um livro de escrita tão densa que fez você desistir de ter continuado a leitura. Não foi bem uma desistência. Eu acho que eu nunca desisti por um livro ser acho. E aí que também não se relaciona muito à raiva, porque eu não senti raiva lendo esse livro, que é o Ficções do Borges. Eu não consegui continuá-lo por questão de tempo, porque naquela época que eu peguei para ler o livro, que foi no início do ano, eu não estava conseguindo dar o tempo que ele exige. Ele é denso, né? Ele é muito complexo, muito difícil e tal, mas é muito gostoso de ser lido ao mesmo tempo. Naquela época eu não estava conseguindo ler, então por isso que eu tive que deixar de lado. Essa leitura pausou, assim, ficou pausada. Ainda não consegui retornar a ela, mas um dia ainda voltarei para ler todos os contos de Borges aqui nessa coletânea. Amor, o casal de um livro que você mais se identificou. Também tive dificuldade, porque geralmente eu só leio desgraceira, então as histórias de amor são desgraceiras. Mas aí eu lembrei, eu não tenho o livro aqui, eu tenho só a continuação dele.
eu lembrei de Me Chame Pelo Seu Nome. Eu estou aqui com a representação de Me Encontre, a sua continuação, mas eu vou deixar aqui do lado. E vocês podem ver a capinha do livro aqui do meu outro lado. Me Chame Pelo Seu Nome é um livro que eu li já tem um tempo. Eu amei a história, eu amei o filme. Eu não sei o quanto eu estava influenciada pelo Timothée Chalamet, que eu conheci nesse filme, mas eu fiquei encantada pela atuação dele. Eu acho que eu fiquei muito encantada pelos temas que o livro aborda em questão de LGBTQIA+, mas também eu acho que todo o contexto da história, né, são dois caras e aí um jovem, muito jovem, outro jovem também, se não me engano, um tem 17 anos e o outro 24, eles se conhecem porque o mais velho chega na cidade italiana ali, na casa desse mais jovem, para estudar com o pai desse mais jovem. Eu não estou falando dos nomes, né? Mas enfim. O pai de Ellie é um grande professor e ele recebe jovens aprendizes para temporadas em sua casa na Itália. E o Oliver é quem estará ali nessa temporada e que vai conhecer o Hélio. Eles vão se relacionar. É um relacionamento bonito, mas assim, o final é outro livro que me deixou aí em lágrimas completamente. Chorei demais. É muito tocante essa história. Eu me identifiquei em certa medida, não totalmente, mas porque eu acho que é um sentimento muito genuíno, muito espontâneo e incontrolável. E é esse o livro que me veio à cabeça para vocês verem. Eu tenho bastante dificuldade para falar sobre romance na literatura. E aí nós vamos para o sétimo sentimento, que é nojo, um livro que você leu e gostou, mas hoje você não leria. Eu vou citar um livro que também vou colocar aqui a capinha para vocês, porque eu não tenho mais ele justamente por conta disso, que é A Minha Sombria Vanessa. Esse livro é nojento por conta de seu tema, que é pedofilia e vários outros também, não é apenas esse, mas eu vou focar nesse, tá? Eu gostei no sentido de que é um livro que explora isso para criticar isso, para nos fazer ficar sensibilizados com esse tema. Claro que a gente sempre fica, mas ainda assim nós estamos lendo, acompanhando a história de uma garota violentada e tudo mais. É um livro que eu não releria por conta disso, porque ele é muito visceral para mim, ele é muito difícil de ser lido, muitos gatilhos, enfim. Eu vou deixar o vídeo para ele aqui no cardzinho também, já fiz um vídeo apenas para esse livro. Mas é difícil até de falar dele, assim. Esse daqui também, meu marido me ajudou a escolher. Pra vocês verem, né? O Weber adorou participar aqui da elaboração da pauta desse vídeo, porque ele adora tags, ele adora esse tipo de vídeo, mas enfim. O nono, na verdade o oitavo sentimento é desespero. Um livro ou a cena de um livro que tem uma boa adrenalina. Eu escolhi Crime e Castigo. Ele também leu, obviamente, aí ele me lembrou desse livro e eu concordei completamente com ele. Tem uma cena aqui, tem várias, na verdade, que me provocaram esse desespero por conta de certa adrenalina, mas tem uma cena aqui, que é justamente a cena de um crime. Isso não é spoiler, tá, gente? Tá no título. Que é sufocante. É uma coisa, assim, que eu não vi passar porque eu engoli as palavras, as frases, as páginas. Crime e Castigo é um clássico da literatura russa e eu amei ter lido. Foi uma leitura conjunta com vocês, então foi melhor ainda essa experiência, porque a gente ouve tanto falar do livro, de um livro clássico, mas a experiência de ir até a fonte e descobri-la, muitas vezes é, sim, algo inesquecível. Eu acho que pra mim foi inesquecível nesse caso, porque eu estava esperando isso, mas talvez a expectativa tenha até sido superada. Eu gostei muito desse livro, tem algumas coisas que eu esperava que fossem diferentes, mas umas então foram melhores e outras nem tanto assim, mas nunca foram ruins, por exemplo. Então é um livro bem complexo, né? Ele é grande, ele tem temas interessantes e eu não vou muito entrar em detalhes sobre a sua história, porque, enfim, é um clássico, mas sobretudo porque eu não quero dar spoilers mesmo pra vocês, tá bem? Fica aqui um livro com muita adrenalina, sobretudo no começo, eu acho. Depois acaba ficando uma coisa bem marcadamente psicológica, que vocês sabem que eu amo,
mas ainda assim tá aqui um livro para essa categoria por estar associado à adrenalina e ao desespero. E por fim, e essa categoria também tem um dedo, e na verdade tem uma mão, tem as duas mãos do Weber, porque ele é o livro preferido dele. Mas a última categoria é para surpresa, um personagem que você não deu nada por ele e ele te surpreendeu. E aqui, assim, se eu não podia falar muito de Crime e Castigo porque eu daria spoiler, eu não posso falar nada do porquê desse livro estar nessa categoria, porque senão seria spoiler. Mas, basicamente, há uma grande surpresa aqui nesse livro. Há um clímax, há uma reviravolta, há uma revelação. É muito surpreendente. Por mais que eu já soubesse desse acontecimento antes de ler o livro, porque eu li para uma disciplina na faculdade, então eu já fui para ela sabendo, não tinha como não receber spoilers, tudo. Ainda assim, a forma como se deu, como eu vi isso acontecer, ser construído pelo Guimarães Rosa, que é o autor, foi surpreendente, assim. Me surpreendeu muito esse livro em vários momentos, em vários aspectos, não apenas por conta disso em específico, que eu sei que quem leu vai saber do que eu tô falando. Não tem como você que leu esse livro não saber do que eu tô falando, porque esse livro é marcante. Sério, leiam. É o livro mais desafiador, mais difícil que eu já li na vida, mas vale totalmente a pena. Bom, pessoal, foram esses os livros, né, que eu separei para a categoria. Eu gostei muito da categoria, para essa tag. Eu gostei muito dessa tag porque ela me fez relacionar de uma forma inesperada os livros a certas coisas, né? Aqui no caso, sentimentos. Então eu pude indicar e falar de alguns livros, é por isso que eu gosto muito das tags. Se você tem alguma tag que viu por aí e gostaria que eu respondesse para indicar e falar de outros livros também, deixa aqui nos comentários, porque daí eu posso prepará-las para vocês. Então vou agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturas pelo Catarse. Muito obrigada, madrinhos, vocês são totalmente especiais, vocês sabem. Eu não perco umazinha oportunidade de agradecer pelo apoio de vocês. Se você ainda não é um madrinho, eu vou deixar aqui no box de descrição para você o link do Catarse. Lá você pode encontrar nossa campanha de financiamento coletivo totalmente descritinha assim, para você entender quais são as recompensas que você pode receber em troca do seu apoio. Vamos ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ta-na-na, ta-na-na.